Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como as memórias funcionam, as memórias EEPROM e memórias RAM, e também como conectar essas memórias em um microcomputador com Z80. Depois eu vou mostrar como eu compilo e gravo os programas da memória utilizando um gravador de memória EEPROM com Arduino. Por último, eu vou mostrar como eu fiz um bootloader para o Z80, onde eu gravo a EEPROM com os dados vindos de um computador via serial. As memórias são utilizadas para gravar os dados do programa. As memórias de 8 bits são organizadas desse jeito aqui. As memórias possuem o barramento de endereço de entrada para indicar a posição que será gravado ou lido o byte dentro da memória. A quantidade de bits no barramento de endereço varia de acordo com a capacidade da memória. Por exemplo, uma memória de 2K possui 11 bits de endereçamento. Uma memória de 32K possui 15 bits para endereçar todas as suas posições de memória. A memória possui o barramento de dados com 8 bits, tanto para entrada como para saída. Quando se fala em entrada, é para a gravação desses dados dentro da memória. A parte de saída é quando um dispositivo, por exemplo, um microprocessador, vai ler essa memória aqui. As memórias possuem 3 pinos de entrada para o controle delas. O chip select habilita a memória. O Output Enable habilita os dados para a saída da memória. Então, quando o processador quer ler a memória, esse pino é ativado e a memória coloca os seus dados para fora. Já quando o pino de write é ativo, os dados que estão no barramento são colocados para dentro da memória. Esses dados são colocados numa posição que é dita pelo barramento de endereço. Aqui eu trouxe uma tabela verdade com relação aos pinos de controle da memória. Como está mostrado aqui, os pinos da memória são negados, ou seja, para estarem ativos precisam estar em nível lógico 0 e normalmente devem estar em nível lógico 1. O controle da memória é feito desse jeito aqui, controlando esses 3 pinos aqui. Quando o chip select está em nível lógico 1, independente dos outros 2 pinos, o data bus estará em nível lógico Z, ou seja, independe os bits de entrada e de saída aqui. A memória está desabilitada. Quando o chip select da memória está em nível 0, a memória passa a estar habilitada, porém, ela precisa de um desses bits aqui que estejam em nível lógico 0 também, apenas um por vez. Se os dois estiverem em nível lógico 1, ela não fará nada. Se o chip select da memória e o output enable da memória estiverem em nível lógico 0, então a memória está num ciclo de leitura, onde os dados que estão dentro dela estará disponível no barramento de dados para ser coletado por um microprocessador, por exemplo. Já quando a memória estiver com o chip select habilitado e o write habilitado, tudo que estará no barramento de dados será coletado pela memória e será gravado dentro dela. Então, está num ciclo de escrita. Para que a memória opere em um ciclo de leitura e de escrita, também é necessário que os endereços estejam sido colocados nela corretamente. Por exemplo, para ler o endereço 0 da memória, o começo da memória, é preciso que o barramento de endereços esteja ligado em nível 0 e que o chip select da memória esteja habilitado e o output enable da memória esteja habilitado também. Então, a memória colocará o valor que está na posição 0 para o barramento de dados, e assim ele pode ser coletado. Para um ciclo de escrita, o barramento de endereço também deve estar presente sempre. Então, se eu quero escrever um dado na posição 1000, por exemplo, eu aciono os bits do barramento de endereço para representar a posição 1000, coloco o dado que eu quero gravar nessa posição no barramento de dados, aciono o chip select da memória e aciono o pino de write da memória. E então esse dado será gravado dentro da memória.
Pode-se entender também essas memórias de 8 bits como sendo uma prateleira de gavetas, onde cada gaveta é colocado ou tirado o dado, e o barramento de endereço aponta qual gaveta será lida ou será colocada um dado dentro dela. Um outro tipo de abstração possível é imaginar as memórias como um vetor em linguagem de programação, onde cada posição do vetor tem um determinado dado. Os modelos físicos e comerciais das memórias se apresentam dessa maneira aqui. Primeiramente, duas coisas. A memória RAM, que segue a sigla Random Access Memory, memória de acesso aleatório, hoje em dia não faz mais sentido, pois todas essas memórias aqui são de acesso aleatório. Você pode fazer o endereço de qualquer posição de memória, posição 0, posição 1000, a última posição, depois a posição 2, a posição 5000, não precisa ter uma certa ordem. Este nome tem um fator histórico, pois antigamente era usada fitas magnéticas, onde era lido sequencialmente cada posição em ordem. E também o ROM, Read Only Memory, também não faz sentido, pois as memórias não são de somente leitura hoje em dia. Mas por um fator histórico se acostumou a chamar dessa forma assim. E também as memórias RAMs ficaram conhecidas como sendo memórias auxiliares, memória onde é gravado as variáveis. E a ROM é conhecida também como as memórias de programa e memórias de dados. O modelo de memória que era utilizado antigamente era a DRAM, a Dynamic RAM. Por ser uma memória dinâmica, ela perdia os dados com o passar do tempo. Um exemplo físico de memória de RAM é essa aqui, a 4164. Ela possui 1 bit de dado e 64K de memória. Como ela possui apenas 1 bit, é preciso de 8 memórias para formar os 8 bits de dados. Porém, durante as execuções do programa, a Dynamic RAM ela perde os seus dados. Então, um tipo de memória RAM melhor é a SRAM, que é uma Static RAM, como essa aqui, a 6264, de 8 KB de memória. A Static RAM mantém os seus dados enquanto ela possui energia. A memória ROM é uma memória apenas de leitura, e ela já é fabricada com o seu programa dentro dela. Ela era utilizada antigamente em cartuchos de videogame, por exemplo, ou outros tipos de programa. A PROM é uma memória programável que poderia ser programada apenas uma vez. Adicionando uma maior tensão nela, marcava internamente os dados. A EEPROM é uma memória apagável e programável também. Porém, para apagar, era necessário adicionar luz ultravioleta nela. Então, por isso, ela possuía uma janela para que possa colocar a luz ultravioleta sobre a matriz dos dados e apagar os dados dentro dela. Essa aqui é a 2764. Após isso, surgiu a EEPROM, a Electric Erasable PROM, uma memória eletricamente programável e apagável, na qual eu tenho de exemplo a 2816, uma memória de 2K. E depois surgiu as memórias flashes, que são memórias EEPROMs que os dados podem ser gravados muito rapidamente. As memórias RAM são utilizadas pois podem ser lidas e escritas muito rapidamente. Já as memórias ROM dependem de um certo período de tempo para ser gravadas. Porém, quando a energia é desligada das RAMs, ela perde os dados. Já as memórias ROMs mantêm esses dados guardados com o tempo. Aqui eu tenho os 3 tipos de memórias que eu mais uso. Uma memória EEPROM, uma memória SRAM e uma memória EEPROM de 32K. Segue aqui a EEPROM, a RAM e a outra EEPROM de 32K. A orientação dos pinos de alimentação dela segue a mesma lógica da família 74, onde tem o GND embaixo, o VCC, o GND, VCC, GND e VCC.
Os 8 pinos de entrada e saída de dados seguem nessas posições aqui. Já os pinos de endereço estão aqui e espalhados nesse canto aqui. As outras duas memórias aqui são um pouco maior, pois como elas possuem muito mais memória, possuem 8K e 32K, elas precisam de mais bits de endereçamento para endereçar todas as suas posições. A memória de 32K precisa de 15 bits de dados, a memória de 8K precisa de 13 bits e a de 2K precisa de 11 bits de dados. E aqui também é possível ver os 3 bits de controle, o chip select, o output enable e o write, seguindo a mesma lógica para as 3 memórias. Agora eu vou apresentar como ligar essas 3 memórias em um processador Z80. O barramento de endereço é ligado em comum a todas as 3 memórias e o barramento de dados também é ligado em comum. O Z80 possui alguns pinos de controle para fazer a leitura e escrita das memórias. O pino de read do processador é ligado ao output enable das memórias, para que quando o processador quiser ler a memória jogue o seu dado no barramento. E o pino de write é conectado às memórias para que quando o processador coloque o dado no barramento seja coletado pela memória. Os pinos de chip select das memórias são ativados pelos decodificadores. Baseado no endereço que o processador irá apontar, vai selecionar cada memória. Baseado nessas conexões que eu fiz para decodificação, o mapeamento das memórias no meu computador ficou desse jeito aqui. Uma memória de 2K no começo, a memória RAM aqui no meio e a memória de 32K aqui no final. Parte dessa placa está ligada como aqui embaixo. Aqui eu tenho o processador, a memória RAM, a memória de 2K e alguns decodificadores. Agora eu vou mostrar como eu gravo as memórias e EEPROMs. Eu uso um gravador com Arduino, mas primeiro eu preciso de um programa em Assembly. Depois eu compilo o programa nesse site aqui, que me dá os hexadecimais correspondentes ao programa. Depois eu envio o Arduino, que por sua vez vai gravar na EEPROM. Os hexadecimais têm o seu correspondente em binário, que assim são colocados na EEPROM. Por exemplo, o código 3E, que é de uma instrução load A, tem o seu correspondente em binário. Este binário é colocado nos 8 bits de dados da EEPROM. E assim, quando o processador ler a memória e ler esse código, vai entender que é uma instrução de load e vai assim executar essa instrução. Este é o esquemático do gravador. Eu utilizo o 74595 para multiplicar as portas do Arduino e assim poder conectar na memória EEPROM. Eu utilizo geralmente a 2816, que é uma memória EEPROM de 2KB de memória. Então, aqui eu tenho o gravador em si, com o Arduino, o 74595 e o espaço da memória. Aqui então eu coloco a memória e depois conecto no computador. Então aqui eu tenho o meu programa em Assembly, no bloco de notas mesmo. Esse programa aqui ele vai apenas usar o display de 7 segmentos e vai mostrar os dígitos de 0 até 9. É apenas um programa simples de exemplo, só para mostrar como eu gravo, pois todos os programas que eu uso eu utilizo dessa forma aqui em todos os vídeos anteriores. Então aqui está o programa, eu não vou detalhar muito, pois esse não é o objetivo do vídeo.
Mas o programa e todos os outros programas e arquivos que eu irei utilizar estão na descrição. Então eu vou selecionar todo esse programa, copiar, vir nesse site aqui, que é um compilador online de Z80. Vou apagar esse programa anterior aqui, coloco meu programa e aqui do lado eu clico nessa aba e aqui em Click X ele compila e gera os hexadecimais. Os hexadecimais estão aqui em cima, eu vou copiar, ele vai demonstrar que não houve nenhum erro e vai demonstrar também o tamanho do meu programa. Ele tem 52 bytes. Depois eu vou vir nesse outro programinha que eu fiz para alterar o formato do hexadecimal. Ao invés de deixar desse jeito, deixar desse jeito aqui, para que eu possa colocar no Arduino IDE. Abrindo o programa do Arduino aqui no começo eu coloco o tamanho do meu programa de 52 bytes e aqui em si eu insiro os bytes do meu programa. Então este daqui é o meu programa no Arduino IDE. Eu faço as configurações e depois tem toda uma lógica para pegar esses bytes aqui e colocar no 74595, que em si vai ligar na memória EEPROM. Este programa vai estar na descrição. Então agora eu vou tirar a minha memória do computador. Vou pegar o meu gravador, colocar a memória dele aqui e conectar no computador. Então agora com o Arduino conectado aqui, eu vou enviar os dados para ele. O Arduino IDE está compilando os dados, carregando no Arduino. E agora o Arduino está carregando a memória. Quando ele terminar, ele vai ligar esse LED. A memória já está carregada. Posso desconectar. Eu vou tirar a memória daqui. Então agora eu vou pegar o computadorzinho. Vou colocar a memória aqui. E vou ligar. Então aqui está o programa funcionando. Ele apenas mostra os dígitos no display de 7 segmentos. Então, este formato aqui para gravar a EEPROM está funcionando, mas utilizar esse gravador aqui e ficar colocando e tirando a EEPROM é um processo chato e lento, que é bem desgastante quando tem que fazer isso várias vezes e consertar pequenos errinhos no código, tirar, colocar, reprogramar ela. É um processo complicado. Então eu desenvolvi um outro jeito para gravar a EEPROM nesse meu computador aqui. Então, para gravar os programas no meu computador com Z80 de uma forma mais simples, eu desenvolvi um bootloader. Um sistema que pega os dados seriais que são enviados de um computador e grava na EEPROM. O próprio Z80 faz essa gravação. Os dados são enviados via WART pelo Dart, onde eu já expliquei nesse outro vídeo aqui como faz a comunicação serial.
Então, os dados são gravados na EEPROM e o computador começa a executar este programa, assim como um Arduino ou qualquer outro microcontrolador faz, automaticamente. Porém, existe um problema nessa topologia aqui, pois para gravar uma memória EEPROM precisa de um certo tempo, pois os dados precisam ficar aqui no barramento por alguns milissegundos. E o Z80, operando no clock que ele está trabalhando aqui, normalmente faria uma gravação nessa EEPROM em apenas alguns microsegundos. Então eu preciso fazer de um jeito com que quando o processador grave os dados na EEPROM, ele espere um tempo. Para isso, eu preciso de mais alguns elementos aqui. Então, os dados que são enviados pelo computador via serial são recebidos pelo Dart e são armazenados na RAM, pois a RAM ela permite esse tipo de gravação rápida. E então, os dados são gravados na EEPROM lentamente. Mas quando o processador começa a gravar os dados na EEPROM, o circuito de waiting que eu criei faz com que pause o processador por apenas 5 milissegundos, que é o tempo suficiente para a EEPROM ser gravada os seus dados. Esse tempo está disponível no datasheet da memória. O conceito do circuito de waiting é o seguinte: toda vez que eu ativar a memória EEPROM e ativar a escrita nela, eu irei travar o processador, então o processador ficará parado. Ele não dará mais nenhum passo. Então, os dados ficarão parados no barramento da EEPROM. Após 5 milissegundos, o CTC irá resetar esse flip-flop, tirando o processador desse estado de waiting. Com o processador não estando mais no ciclo de espera, ele irá gravar o próximo dado. E eu terei que fazer isso sucessivamente, tirando os dados da RAM e gravando na EEPROM. Esse daqui é o esquemático mais detalhado do meu circuito de waiting. Aqui eu tenho os dois sinais de entrada, o chip select da memória EEPROM e o write da memória. Então, quando for escrito naquela memória, ele vai ativar o flip-flop, que vai travar o pino de waiting no processador. O processador tem esse pino de waiting, que é justamente para esse tipo de função. Quando vai gravar num periférico, numa memória, que precisa de um certo tempo, utilizados antigamente em fitas cassetes e fitas magnéticas, que precisavam de um certo tempo. Eu utilizo um diodo conectado para utilizar como porta-OR, pois o Dart, quando envia os dados, também utiliza o pino de waiting, para que o processador espere. O sinal de waiting, quando é ativado, volta ao normal apenas quando o CTC reseta esse flip-flop aqui. O CTC aqui está programado para enviar um pulso a cada 5 milissegundos. Eu já mostrei nesse vídeo aqui como funciona o CTC, que é um periférico de timer do Z80. Este outro flip-flop aqui serve para fazer como se fosse uma porta-NOT, invertendo o sinal do CTC, pois eu não queria utilizar outro circuito na minha placa. Essa minha placa ainda está em construção, pois eu apenas coloquei o circuito de waiting e a memória de 32K, mas eu irei adicionar outros dispositivos aqui. Então, para mim gravar os dados pelo bootloader, eu preciso primeiro ter o meu programa em assembly, e eu vou passar pelo aquele mesmo compilador naquele site. Depois eu terei que juntar com o tamanho desses dados e com o endereço, em qual posição de memória eu quero gravar esses dados. Depois eu colocarei em um programa que irá enviar serialmente esses dados para o Z80.
que com o auxílio do circuito de bootloader irá gravar corretamente na memória EEPROM. Eu criei esse protocolo neste formato aqui para enviar os dados seriais para o Z80. Este modelo de protocolo é bem comum para utilizar em microcontroladores. Ele tem 2 bytes do tamanho, 2 bytes do endereço, o tipo dizendo se é um programa ou se é um dado e os dados em si. Então, pegando meu computador aqui, eu irei ligar ele e ele está executando um programa padrão onde pisca esse LED. Eu vou pegar o meu conversor de serial para USB, conectar no meu computador, para que eu possa gravar um outro programa nele utilizando o bootloader. Então, este daqui é o meu segundo programa. Aqui está o meu programa em Assembly. É apenas um programa que faz um efeito nos displays apenas para demonstrar o uso do bootloader. Eu não vou detalhar aqui, pois não é o intuito do vídeo. Eu seleciono o meu programa, copio, vou naquele site para compilar, coloco aqui, monto ele, pego os hexadecimais e anoto a quantidade de bytes. Então agora eu vou pegar este programa aqui que meu primo desenvolveu para mim em C#, para que eu possa enviar os códigos hexadecimais que eu gerei desse programa aqui para o meu computador com Z80. Neste programa aqui eu configuro a porta de entrada, a porta 5, e o baudin rate que eu estou utilizando. Então eu abro a porta de comunicação. Aqui eu preencho o tamanho do meu programa em hexadecimal. Como o meu programa tem 56 bytes, em hexadecimal isso fica 38. E o endereço de início do meu programa. Aqui eu vou colocar 8000, que é onde está a minha EEPROM, e vou inserir os hexadecimais aqui. Vou marcar que é um programa. E antes de enviar, eu tenho que configurar o meu microcomputador aqui. Aqui agora eu irei setar esse bit aqui, para que o computador saiba que ele terá que executar a rotina de bootloader. Eu irei ligar o jump aqui atrás também, para ligar o LCD. E fazendo reset, ele inicia o bootloader e também envia os dados aqui. Ele indica pelo monitor serial e o computador ele vai indicando pelo LCD e pelo serial o que ele está fazendo. Apaguei a luz, assim fica melhor de ver o display. Agora, se eu clicar no botão de envio, eu envio os hexadecimais e o computador vai gravar. Pronto. E ele já está executando. Ele recebeu os dados, gravou na EEPROM e agora está executando. É um simples programa de efeito de um display correndo. Então, a facilidade de usar esse programa para enviar os dados é muito grande, pois a velocidade com que eu faço essa reprogramação é muito alta. Eu posso também pegar aqui e fazer o seguinte. Eu posso identificar que eu tenho o valor 50H, que é o meu tempo do delay. Se eu diminuir esse tempo, o meu delay que faz correr o bit no display fica menor. Esse 50 eu identifiquei e ele está aqui. Se eu alterar esse valor, irá diminuir. Eu vou colocar 10
e vai ficar 5 vezes mais rápido. Eu limpo o monitor serial, dou um reset, ele vai executar o bootloader ainda e o envio. Agora ele fica bem mais rápido. Então, alterar o programa desse jeito é muito mais rápido do que tendo que utilizar o gravador de EEPROM. E eu posso também tirar esse bit daqui, desligar o computador, ligar e o programa ainda se mantém. Bom, então agora apenas a título de curiosidade, eu peguei o sinal da UART, que é enviado do computador para o Z80, e o sinal de waiting do Z80, para visualizar aqui no analisador lógico. Aqui em cima eu tenho então a UART, se eu der um zoom aqui, eu consigo ver os dados que são enviados, o tamanho, o endereço, o tipo e os dados em si. Aqui são os 56 bytes, estão aqui. Depois que enviado os dados seriais, o processador então vai começar a gravar esses dados na memória EEPROM. E a cada ciclo de gravação, o pulse de waiting é ativado e aqui tem o período que ele fica ativado, cerca de 5 milissegundos para todos os 56 bytes que são gravados na EEPROM. Esses pequenos pulsos de waiting aqui são do Dart, pois quando o Dart envia os dados seriais para o computador, ele também gera um pulso de waiting. Lembrando que os dados que o Z80 envia são esses daqui, para o monitor serial. Ele envia para dizer o que está fazendo. Então, a ideia geral sobre as memórias é essa. E um jeito de gravar elas com o Arduino, mas utilizando o bootloader é muito melhor. Então é isso, fico aqui apenas apreciando a magia da eletrônica e da computação. Todos os programas usados e outras informações estão na descrição. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e deixe o like. Assistam também os meus outros vídeos sobre o Z80.